Obrigado a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia para você que está de casa. Bom dia para você que está nas unidades Senac espalhadas pelo Brasil. Você que está no escritório. Você que está em qualquer lugar. Até porque, na realidade, a gente está falando do momento atual, né? Não é nem futuro do trabalho. A gente fala de presente do trabalho, né? Legal? Só preciso que libere aqui para mim o passador, por favor. Ah, sim. Deixa eu me apresentar, falar um pouco do Júlio, até para vocês entenderem um pouco de quem é essa pessoa que está aqui. Tá? Essa pequena cidade que vocês estão vendo aí, a Torixoréu, ela fica no interior de Mato Grosso, é uma cidade com 4.000 habitantes. Foi lá que eu nasci, foi lá que eu passei a minha adolescência, até os 19 anos de idade. Ingressei, inclusive, no mercado de trabalho. Comecei lá como vendedor ambulante. Fui menor aprendiz de banco, fui balconista, eu circulei geral, entrei no Banco do Brasil, passei 16 anos e daí eu fiz a minha carreira, que hoje já passa de 44 anos. Tenho 44 anos no mundo corporativo, essa é a minha família. Adoro Torixoréu, sou casado, sou pai de 3 filhos, sou avô do Theo, essa criança que vocês estão vendo aí. Adoro esportes, tá? E adoro também estratégia de pôquer. Não sou jogador. Mas eu gosto da estratégia porque, na realidade, ela possibilita que você analise o ambiente de trabalho. E quando eu faço uma analogia, inclusive, com o mundo corporativo, tem muito a ver. Tá? No mundo corporativo, você precisa analisar seus concorrentes, você precisa analisar o mercado no geral, definir, inclusive, a estratégia de atuação. É por isso que eu gosto disso aqui. Trilhei, de Torixoréu eu saí, rodei por Goiás, fui para Bahia, passei em 4 cidades do interior, 3 cidades do interior da Bahia, 4 incluindo Salvador, né? Passei por Minas Gerais, São Paulo e, como eu disse, comecei de vendedor ambulante, tá? Até chegar a General Manager da Swile. Eu sou o Júlio, muito prazer, sou o General Manager da Swile hoje. A Swile é uma empresa francesa focada em benefícios flexíveis, e nós somos líderes em benefícios flexíveis na França. E a gente está aí de uma maneira totalmente disruptiva, atuando no Brasil também desde o final de 2021. Legal? Opa, só voltar aqui. Opa. O que mudou no mundo nos últimos 5 anos? Eu acho que muita coisa aconteceu nos últimos 5 anos, né? Pandemia, mudanças climáticas, guerra. Meu Deus, hoje é 11 de setembro, hein? Tá? Imagina que há alguns anos atrás... Tá? No dia 11 de setembro, a essa hora, acontecia uma tragédia também no mundo. Mas eu não estou aqui para falar de tragédia, a gente está aqui para falar de oportunidades, né? Tá? Clima, que a gente tem visto aqui recentemente, olha o que aconteceu no sul do nosso país, coisas que a gente imaginava, inclusive, que não aconteceria por aqui, já estão acontecendo. Tá? Guerra. Tá? Então, assim, mudanças em vários campos, desde o social, o político, o econômico, e que de uma maneira ou de outra, acaba influenciando, inclusive, o mundo do trabalho. Tá? E se falando em mundo de trabalho, o que mudou no mundo do trabalho nos últimos 5 anos? Eu citei pandemia aqui, né? Eu falei um pouco de pandemia. Eu acho que a pandemia fez com que a gente acompanhasse de uma maneira muito acelerada as mudanças no mundo do trabalho. A digitalização ela aconteceu, inclusive, em função da pandemia. Mas, é claro, não só a pandemia. Nós tivemos a flexibilização do trabalho, nós tivemos reforma trabalhista no Brasil. E essa reforma trabalhista ela aconteceu há 5 anos e meio. Então, ela está dentro dos últimos 5 anos. E que isso impactou de forma significativa a forma como as empresas, inclusive, elas definem benefícios para o trabalhador, para o colaborador. Mas mudou-se muita coisa relacionada também ao dia a dia, ao foco no humano, ao foco nas pessoas, no desenvolvimento, a flexibilidade, o trabalho remoto e aí por diante. Ou seja, muitas mudanças também significativas aconteceram no mundo do trabalho nos últimos 5 anos, e que a gente vai falar ali na frente, eu vou explorar um pouco mais isso aí. Tá? Olha só, alguns recortes aqui. Meu Deus do céu, a gente fala, tá? Olha só, o Great Resignation, tá? Ou seja, a demissão em massa, né? Tá? Quiet quitting, tá? Ou seja, as pessoas aderem à demissão silenciosa, as pessoas, inclusive, começam a optar por empreender. Né? Existem várias pesquisas falando a respeito do futuro do trabalho, flexibilidade. Né? A gente presenciou e presencia hoje, inclusive, a flexibilidade no mundo do trabalho, no ambiente do trabalho, na forma, inclusive, como o trabalhador, hoje, ele deseja executar suas atividades, suas tarefas. Influência forte, inclusive, da geração Z. Inteligência artificial aí. Quando eu falo inteligência artificial, eu começo falando de ChatGPT, mas também de outras ferramentas que têm influenciado de forma significativa o mundo do trabalho e têm auxiliado
as empresas no desenvolvimento das pessoas. A utilização, inclusive, de ferramentas de inteligência artificial, elas facilitam muito o dia a dia do trabalho, o dia a dia do trabalhador. Eu, particularmente, eu não vejo como uma ameaça. Eu vejo como uma oportunidade, e eu vejo que nessa oportunidade a gente deve, inclusive, focar, tá? Focar nos benefícios que a tecnologia pode trazer, pode ser utilizada a nosso favor, para que sobre mais tempo, inclusive, para focar gente, para que sobre mais tempo para focar pessoas, né? A gente está vivendo um novo normal, como a gente falou há 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás. Não, eu acho que é o seguinte, nós já evoluímos para never normal. Tá? E em se falando em evolução, tá? Eu acho que assim, isso nos remete inclusive à transformação do mundo do trabalho. Tá? A evolução, ela é constante e ela vai ser constante. Cabe a nós, inclusive, tá? Nos adaptarmos a esse never normal, tá? E fazer com que a tecnologia disponibilizada seja usada a nosso favor, fazer com que esse novo momento de muito mais abertura, de muito mais flexibilidade, um momento inclusive com foco maior em gente, com foco maior no trabalhador, tá? Ele também seja utilizado a nosso favor, a favor inclusive das organizações. Tá? Olha só alguns outros recortes aqui, falando dessas mudanças, tá? No mundo do trabalho. A importância do fator humano, é um pouco do que eu falo de gente, né? O futuro do trabalho, ele é humano e plural. E quando eu falo em plural, isso nos remete inclusive a respeito, nos remete inclusive a discussões voltadas à diversidade, voltadas à inclusão, tá? Propósito, nunca se falou tanto de propósito quanto se fala no dia de hoje, tá? Eu acho o seguinte, as pessoas têm buscado inclusive organizações cujo propósito seja totalmente convergente com o propósito de vida delas. Tá? E é muito importante, a gente vê organizações, a gente vê empresas hoje, inclusive com foco em pacote de benefícios e não salário. As pessoas estão focadas em qualidade de vida, em equilíbrio, em saúde mental. Tá? Então assim, tá? 81% dos brasileiros querem equilíbrio de vida entre pessoal e profissional. E faz todo sentido. Trabalhador com vida equilibrada é trabalhador mais feliz, e trabalhador feliz, consequentemente, ele é um trabalhador mais produtivo. A gente tem que sempre colocar as pessoas no centro. As pessoas no centro dos negócios e da nossa estratégia. Como eu falei da evolução de tecnologia, eu falei de ferramentas de tecnologia, tá? Inteligência artificial, que devem ser utilizadas. Quem aqui usa ChatGPT? Praticamente 100%. Tá? Praticamente 100% utiliza essa ferramenta. Essa é uma das ferramentas de inteligência artificial. E eu vou falar um pouco daqui a pouco, eu vou trazer um storytelling de evolução de tecnologia até a chegada da inteligência artificial e o que isso tem impactado, inclusive, nos nossos negócios, né? Gente, não se faz gestão de pessoas sem intimidade, sem proximidade. Apesar do virtual, apesar do trabalho, apesar do mundo de trabalho hoje totalmente flexível, e a gente vê pessoas trabalhando não só no escritório, não só no espaço físico, mas também na residência, mas também anywhere office, né? Qualquer lugar que seja, tá? Mas a gente tem que ter muito mais intimidade, tem que procurar mais proximidade. Eu acho que isso faz com que o clima seja bom, as pessoas sejam muito mais felizes e, é claro, mais produtivas, né? Inovação mais fator humano tem tudo a ver com a Swile. Como eu disse, a Swile é uma empresa nova, nós somos disruptivos, nós temos 5 anos de atuação no mundo, tá? Mas nós temos um foco em felicidade no trabalho. O nosso lema é Let's Smile at Work. Vamos sorrir no trabalho, vamos espalhar felicidade no ambiente do trabalho e fazer com que isso se reverbere para a vida. Tá? Esse é o nosso foco, é assim que a gente trabalha e a gente começa dentro de casa para poder levar isso também para os colaboradores das empresas que são nossas clientes. Tá? Vamos falar um pouco da evolução da tecnologia. Em 1946, para ser mais exato, não 46, o ENIAC, que foi o primeiro computador no mundo, ele foi apresentado ao mundo em 46, mas na realidade ele foi lançado, começou-se a desenvolver em 1943, a pedido do exército americano, porque eles queriam desenvolver estudos de balística. Tá? Então assim, era para usar inclusive na guerra, mas foi no pós-guerra que ele foi apresentado. Pra vocês terem uma ideia, esse primeiro computador, ele pesava 18 toneladas, tá? E ocupava um espaço de 180 metros quadrados. Meu Deus do céu, custou aproximadamente $500 mil, equivalente a 6 milhões de dólares hoje.
Só para vocês terem uma ideia de o que se investiu, e hoje a gente tem um celular aí que faz absolutamente tudo para a gente. Em 56, a gente começou a ouvir falar em inteligência artificial. Em 65, tá, lançou-se o Elisa. Elisa foi o primeiro chatbot. Aí a gente começa, inclusive, ele foi lançado no MIT, para ajudar, inclusive, com psicologia. Tá? Era começar a botar a máquina para pensar um pouco, né? Em 97 veio o Deep Blue, aí, o primeiro computador da IBM que derrubou, conseguiu inclusive vencer um campeão mundial de xadrez. Em 2012 a gente teve a evolução aí de Deep Learning, de reconhecimento de fala, tá? de imagem, reconhecimento facial, muito mais preciso. Em 2018 a Alibaba surpreendeu o mundo, inclusive, com várias ferramentas de inteligência artificial. E a gente tem ChatGPT, como eu disse aí agora, tá? Que é a grande febre do momento. Ou seja, uma super evolução aconteceu de lá. E, enquanto isso, o que acontece no mundo do trabalho? O que acontece aqui, inclusive, especificamente no Brasil? Né? Ou no Brasil e no mundo? Nós tivemos um boom de startups. Né? A reforma trabalhista, como eu falei para vocês, ela foi aprovada em 2017, mas iniciou-se, inclusive, efetiva em 2018. Ela permitiu muito mais flexibilidade no dia a dia para o trabalhador. Tá? Novos modelos de trabalho. Então, como eu disse, mais flexibilidade, mais diversidade, nunca se falou tanto de diversidade de respeito, mais inclusão, avanço da tecnologia, regulamentação do home office, né, que a gente chama, a CLT chama de teletrabalho, e isso tudo em função, inclusive, da pandemia. Nós fomos obrigados até a que houvesse uma regulamentação disso aí. E o que aconteceu em 2018? A Swile é lançada no mundo, tá? Ela cria o primeiro cartão de multibenefícios com multi-aplicativo. Tá? 2021 nós chegamos no Brasil, nós adquirimos a Vi Benefícios, que era uma empresa pioneira em benefícios flexíveis no Brasil e que se aproveitou naquele momento da flexibilidade permitida pela reforma trabalhista. Tá? Em 2022, nós somos a primeira brasileira, inclusive, tá? No final de 2021, com o título de unicórnio. 2022 nós adquirimos a Bimple, uma empresa gestora de benefícios na França. E aí isso expandiu, fez com que nós nos tornássemos Centauro, que é entre as 100 maiores unicórnios com rentabilidade superior a 100 milhões de dólares. E temos hoje não só mais de 40 mil, mas mais de 80 mil empresas com mais de 5 milhões e meio de usuários no mundo. É um pouco da Swile, um pouco de evolução, de tecnologia. E o que isso tem a ver com impacto? Porque nós focamos em investimento em tecnologia, nós somos uma empresa que nascemos de tecnologia, com inovação de forma totalmente disruptiva, mas com foco de promover a experiência para as pessoas. Promover a experiência para o trabalhador, para o colaborador, mas também promover a experiência para os RHs, que são os nossos clientes, levando muito mais facilidade no dia a dia deles. Tá? A gente entende que máquinas são importantíssimas, tecnologia é super importante, utilização da tecnologia a nosso favor também é importante, mas devemos usar isso aí de uma maneira muito mais inteligente. Devemos usar o Analytics hoje, que nos é proporcionado pela tecnologia, para que nós possamos ter mais tempo para acompanhar a produtividade, acompanhar a evolução das pessoas, acompanhar o desenvolvimento das pessoas e, por que não dizer, ter muito mais tempo para falar com as pessoas. Porque hoje o que a gente vê é uma pouca dedicação de tempo, inclusive a gente. Eu entendo que, enquanto a tecnologia ela nos ajuda bastante, a gente tem que ser inteligente também o suficiente para utilizar da tecnologia e para que sobre tempo para a gente falar de gente. Para que sobre tempo para a gente entender mais ainda as pessoas. Eu entendo que isso é importantíssimo. E a gente tem que sim se adaptar à inovação. A gente tem que buscar ser criativo, ser inovador constantemente. Mas a gente tem que inovar para nos adaptarmos às pessoas, como eu disse. Tá? É a utilização do que eu disse da tecnologia a favor das pessoas. Opa! O grande desafio, gente, para o futuro do trabalho, mais ágil, mais sustentável, seguro, é se ele for focado em gente. Tá? Eu sempre digo o seguinte, tem uma frase minha que eu uso em alguns bate-papos, algumas palestras, alguns debates aí. Eu acho o seguinte, trabalhar com gente não é fácil. Né? Gente é um bicho diferente, né? Tá? Mas é diferente, mas é bom. Tá? Eu acho o seguinte, para trabalhar com gente, tá? Você tem que gostar de gente. Você tem também que entender de gente. Mas me permita dar um passo atrás. Antes de mais nada, eu acho que você tem que ser gente para trabalhar com gente. Aí sim,
Eu acho que a gente tende a ter sucesso como pessoa, a gente tende a ter sucesso, inclusive, como profissional. Tá? E o futuro do trabalho, para mim, ele tem que estar totalmente focado no humano e ter a tecnologia a nosso favor. Ele ser aliado à tecnologia. A gente tem que se requalificar constantemente. Tá? O lifelong learning nunca foi tão evidente, nunca teve tão em moda quanto agora. Né? Eu acho que assim, é aprendizado constante. E nós devemos, enquanto seres humanos, enquanto profissionais, enquanto colaboradores, ter esse tipo de preocupação com o desenvolvimento, com a constância no desenvolvimento. E o futuro do trabalho, para mim, ele tem que estar extremamente focado também na inclusão e na diversidade. Tá? E quando a gente fala de mundo diverso, eu adorei quando eu passei aqui e eu vi que tem um espaço reservado, inclusive, às mulheres na tecnologia, às mulheres no mercado de trabalho. Faz todo sentido o que a gente está falando aqui. Tá? A gente vive um mundo plural, um mundo diverso, onde todos devem ser respeitados antes de mais nada e devem ter direito, inclusive, a vários postos de trabalho, conquistas e principalmente as mulheres, porque as mulheres têm se destacado de uma forma significativa no mercado de trabalho, graças a Deus. E trabalhar com mulher é bom demais. Eu adoro trabalhar com mulher, adoro mulheres na liderança, porque elas são smart, inteligentes, tá? Sensíveis. Elas captam, inclusive, reações de uma forma muito mais rápida, tá? Mas são totalmente assertivas na condução de negócios e em busca de resultados. Isso para mim é fundamental, é importante. Isso tem muito a ver, inclusive, não é com o futuro, eu acho que com o presente do trabalho, né? Tá? E assim, o que vai mudar nos próximos 5 anos? A gente falou, inclusive, o que mudou nos últimos 5 e o que muda nos próximos 5. Muito do que eu acabei de falar aqui. Tá? Opa! Tá? Experiência, cuidado com gente, cuidado com as pessoas, né? Ou seja, coloca as pessoas no centro dos negócios, coloca as pessoas no centro das atividades, no centro de tudo. Eu sempre digo o seguinte: cuide bem das pessoas e elas cuidarão do seu negócio. Essa frase para mim ela é antiga, mas ela é muito forte, tá? E ela faz todo sentido. Pessoas bem cuidadas, pessoas são mais felizes e são pessoas mais produtivas. E elas acompanham, elas cuidam do negócio para você. Habilidade. A gente fala de mudança de habilidade. O Fórum Econômico Mundial, inclusive desse ano, tá? Ele fala muito em foco em criatividade, em flexibilidade, em resiliência, em inovação. Aliás, os últimos 5 fóruns econômicos mundiais, eles falam um pouco disso. Ele fala em criatividade, ele fala em resiliência, ele fala em flexibilidade. Tá? E esse último, inclusive, ele fala muito em criatividade e inovação. Eu acho que faz todo sentido e é isso que a gente tem que fazer. Tá? É focar, identificar gap, focar meta, requalificar as pessoas para que nós tenhamos pessoas melhores. E quando eu falo em requalificar, é buscar o desenvolvimento constante. E outra, gente, tá? Acompanhe as evoluções. Vamos acompanhar as evoluções, porque elas acontecem de forma acelerada e isso faz com que a gente se diferencie. O segredo é ter um mindset antifrágil. E tem 4 anos que a gente fala em mindset antifrágil. O antifrágil não é ser forte. O antifrágil é entender as mudanças, é entender os desafios do mundo do trabalho e automaticamente a gente se adaptar a essas mudanças, se adaptar a esses desafios e usar de novo isso tudo ao nosso favor. Tá? É praticar, é exercer a resiliência, tá? É buscar mais flexibilidade e mais criatividade. Isso tem tudo a ver com o futuro do trabalho. Tá? Só um caminho para liderar essa mudança, tá? E desenvolver os gestores, tá? Prepará-los, inclusive, para esse futuro do trabalho. Para mim não tem receita de bolo. A receita é essa, é cuidar de gente, tá? É cuidar das pessoas, cuidar dos nossos times, tá? É ter um olhar diferente, é ter um olhar com muito mais sensibilidade, inclusive, para a gente. É fazer com que as pessoas realmente se sintam e estejam presentes e estejam no centro das nossas atenções. Isso faz e isso vai fazer toda a diferença no futuro do trabalho. Gestores mais bem preparados, mais bem desenvolvidos, com inteligência emocional desenvolvida, eles vão cuidar de gente de uma maneira completamente diferente, diversa e plural. E, é claro, consequentemente, muito mais inclusiva também. E isso, na realidade, a gente chama de efeito bola de neve. Você cria um efeito bola de neve e faz com que as pessoas sejam mais felizes e mais produtivas. Tá? A mudança está na sua mão. Passa o filme para a gente, por favor. Gostaria de encerrar um filme que tem muito a ver, inclusive, com a forma de trabalho da Swile. E é uma mensagem que a gente gostaria de deixar aqui para vocês. Você pode botar do início, por favor?
5 days a week, 12 months a year, for 45 years, we work. But sadly, too often we wait until after work to start living. Yet, we have only one life to live, and not a second to waste. And since work and life are so intertwined nowadays, there's never been a better time to stop opposing them. Definitely, work has to be part of the equation of life. It's time to put an end to this era in which we're considered as human resources at work. We now want to rise as just humans at work, not resources. So, we expect from our life at work the same thing that we expect from our life after work. Cohesion, purpose, learning, safety, autonomy, recognition. In one word, fulfillment. Starting with employee fulfillment is how we can make a real difference in the working world. Look, it's a snowball effect. When employees are fulfilled, they're more engaged with their company. And when employees are engaged, their work output is better, they lift everyone up, they stay longer, and they make the company look more attractive to talents. But above all, since they leave a great employee experience, they will provide a great customer experience as well. Because you always treat people the way you are treated yourself. A great customer experience will generate positive word of mouth and more revenue. You get it? Starting with employee fulfillment is how you build a thriving, sustainable business. That's why we want to trigger the snowball effect in every company around the world. We enable them to create a positive employee experience thanks to top-notch technology that fits every kind of working reality, whether we work remotely, at the office, or in the field. That's why we created a technology that is by design unified. Yeah, one tool that does everything rather than 15. Fabulous. It's time to have in our hands at work the same level of modernity and simplicity that we get in our personal life. And tailor-made. We are all different, so it matters to leverage the right drivers of fulfillment for each individual. We truly believe that we can make this shift together and that nothing can stop us. We'll do it for every single employee, every type of business, of every size, everywhere in the world. We can change life at work. And it's only the beginning. Let's build a fulfilling working world together. Swire. Obrigado, ótimo dia para vocês. Excelente evento, tá bom? Obrigado. Caraca, Obrigado, Júlio, que bom dia tanto que você deu pra gente, hein? Muito Bom, maneiro, muito claro. feliz. Feliz de poder contribuir. Para todo mundo poder entender um pouco melhor do que aconteceu, a gente tem uma facilitação gráfica que já vai ser exibida aqui na tela. Mas eu queria te convidar primeiro para sentar aqui comigo. Opa! Porque a gente queria saber se alguém tem perguntas, comentários, reflexões. Eu vou até já fazer o meu comentário primeiro. Eu acho que falar de futuro do trabalho tem um desafio muito grande, mas também é muito palpável, porque o futuro já está aqui, né? Já está muito ao nosso redor. E quando você fala de mulheres, eu também fico pensando que esse é um assunto que a gente já está falando há muito tempo. Então já passou da hora, né, Mas precisamos agir mais, né? É verdade. Eu acho que enquanto organizações a gente precisa agir mais. Eu acho que tem que sair do discurso para a prática, né? Sim, então para esse bom dia, você trouxe um bom dia cheio de inserções. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? O nosso microfone já está ali disponível para chegar em alguém. Alguém? Fiquem totalmente à vontade, pessoal. Temos uma pergunta? Temos uma pergunta. Sim, pois não. Qual o papel da liderança nas empresas para promover a inovação e cultura centrada nas pessoas? Eu acho que antes de mais nada, os líderes têm que ser mais humanos. Tá? Ele tem que ser focado em gente. De novo, quando eu disse que cuide bem das pessoas, elas cuidarão do seu negócio, eu acho que isso para mim é fundamental. E nós, enquanto líderes, eu acho que a gente tem que ter a preocupação com o desenvolvimento de outros líderes. A gente tem que ter a preocupação também com a formação de outros líderes e acompanhar. Tá? É importante que a gente acompanhe diariamente o desempenho desses líderes, porque eu só acredito numa liderança próxima, eu acredito numa liderança que busca desenvolvimento das pessoas. Como eu disse no início do nosso bate-papo, eu tenho 44 anos no mundo corporativo. Então eu venho da escola militar. Há 44 anos atrás, o foco era outro, né? A forma de liderar era completamente diferente, era comando e controle. Tá?
eu acho que o comando e controle está mais do que ultrapassado. A gente vive num momento de autocracia, de não autocracia, mas de muita democracia, de muita flexibilidade, de muito entendimento. Eu acho que assim, o líder tem que ter um sponsor. O sponsor maior, para mim, é o comitê executivo. São todos os vice-presidentes ou diretores junto com o presidente. Eles têm que ter esse foco em gente e têm que acompanhar constantemente isso aí. Senão eu acho que a gente não chega em lugar nenhum. Tá? E a gente vai estar sempre no discurso. E cadê a prática? Tá? Quando você vê alguns resultados de grandes organizações, você pode ter certeza que é porque tem líderes bem formados, bem desenvolvidos. Na Swile, nós desenvolvemos o ano passado, criamos um programa de desenvolvimento de liderança. Nós temos esse ano, nós criamos um outro chamado de Upskilling, liderança, leadership, tá? Que é de crescimento mesmo de líderes. E nós contratamos uma consultoria, uma das referências do mundo, para nos ajudar com treinamento para liderança voltado à inteligência emocional. Entendemos que o líder tem que estar totalmente antenado a tudo, à saúde mental, ao dia a dia das pessoas, ao estresse. A gente vive um momento completamente diferente no mundo do trabalho, por que não dizer no mundo no geral. Tá? A gente é cercado de insegurança, de tanta coisa, que se nós não tivermos pessoas preparadas e focadas em gente, nós não vamos chegar em lugar nenhum. É assim que eu acredito no mundo do trabalho e é assim que eu acredito também na vida. Perfeito. Pois não, tem mais duas. A gente tem espaço para mais uma pergunta, rapidinho, por favor, aqui. Desculpa, eu vou responder mais rápido também. Ok. Vou ser mais objetivo. Oi, eu sou a Blo, eu tenho um canal na internet chamado Blogueira de Baixa Renda. E quando a gente começa a criar conteúdo para a internet, a gente não entende ainda, pelo menos eu não entendia, que eu ia virar uma líder, que eu ia virar a famigerada patroa. No mundo onde se cresce o tempo inteiro o número de influencers e criadores de conteúdo, vocês têm percebido que vocês precisam alcançar essas pessoas que são os novos líderes do digital? E o que vocês têm feito para isso? Tem falado com essa galera, os influencers, os criadores? Você entende que eles ainda não estão preparados para liderar? Então é um processo de aprender a liderar. E o que você tem feito para que essas pessoas entendam que precisa de você e do seu serviço para elas? Coincidentemente, nós somos muito felizes que a gente utiliza influencers de todos os setores, de todos os segmentos desde o ano passado. E a gente tem sido feliz, inclusive, na utilização desses influencers. Agora, voltando um pouco para o que você falou, eu acho que assim, se eu puder lhe sugerir alguma coisa, tá? Sugerir uma ação, procure uma mentoria que pode fazer com que você, inclusive, seja mais bem preparada para poder liderar esse novo momento da sua vida, mas procure empresas também como a nossa, que nós somos empresas disruptivas, nós nascemos no digital e a gente se utiliza de muitos influencers iguais a você, tá? Para poder propagar a nossa marca, espalhar sorrisos pelo Brasil. Tá? Conte conosco. Pode falar com o nosso time de brand, de marketing, que a gente utiliza muito, inclusive, em nossos trabalhos de employer branding. Massa. O nosso tempo para perguntas aqui acabou, mas o Júlio vai seguir ali para o Lounge Papo Reto, que fica aqui próximo ao Palco Sesc. Vocês podem continuar falando com ele. E como eu disse, a gente tem uma facilitação gráfica, certo? A facilitação gráfica foi feita ali pela equipe para ajudar a gente a entender um pouco melhor do que foi conversado aqui na Arena Desperta. Então a facilitação gráfica vai ficar disponível para a gente na tela, disponível para o Júlio levar. Legal. Júlio, muito obrigada pela sua participação. Quiser dar um último tchau para a galera? Que isso, só tenho que agradecer aí e adorei a facilitação gráfica, viu? Muito legal, né? Super legal, mas é claro que eu quero levar. E como é seu nome? Pô, fica à vontade. Eu sou mentor, inclusive, de vários jovens aí, tá? Independente da empresa, independente da posição, tá? Pode contar comigo, assim conte com amigos meus também. E adorei estar aqui com vocês. Que bom poder contribuir um pouco, contar a minha história, tá? E dizer como a gente trabalha em busca de um ambiente de trabalho mais feliz e mais inclusivo. Tá bom? Ótimo dia para vocês, bom evento. Obrigado, Marcelo. Muito obrigada. Palmas para o Júlio, gente, por favor. E vocês que estão aqui conosco, vocês que estão assistindo também, garantam os seus certificados para levar no trabalho, na escola, na universidade. Baixe o aplicativo do Senac Rio Summit e lá você consegue se inscrever na nossa Arena Desperta, também na Arena Inspira e dizer lá que você esteve aqui conosco assistindo. Aproveita junto com o aplicativo e passa aí pelos nossos promotores que vão bipar a sua presença e aí você consegue baixar o certificado por lá. Agora a gente
dar um intervalo, o Júlio segue lá pro Papo Reto e a gente volta em 5 minutinhos até aqui mais. na Arena Desperta. Obrigado tá bom? de novo, viu? Valeu. Vamos.